Qual que é? A macabra possessão no colégio. Olá. Bom, para mim foi um pouco difícil escrever esse relato, mas consegui contá-lo da melhor forma possível. Envolve um acontecimento que ocorreu aqui na minha cidade no ano de 2016, que até hoje me assombra. E creio que vai me assombrar pro resto da vida. Fico grato se puderem ler. É um moço que nos conta. Olá, Ana e equipe. Tudo bem? Meu nome é Fulano e eu moro em Minas Gerais. Bom, a história que vou contar é algo que se passou comigo alguns anos atrás. Mas resolvi contar para vocês, pois tomei coragem após ver tantos relatos no canal e também preciso contar sobre algo que aconteceu comigo e com os meus amigos. Eu acho que é isso. Bom, há um tempo que eu moro em Minas Gerais. Isso me aconteceu quando eu estudava no 2º ano do colégio. Na época eu não acreditava muito nesse tipo de assunto, mas o que acabou acontecendo mudou completamente a minha vida e o modo de eu ver as coisas. A minha avó, por parte de pai, é sensitiva, porém nunca acreditei nisso, mas ela sempre me falava que um dia eu ia presenciar, e aí não teria mais volta. Pois foi o que aconteceu. Onde eu moro tem uma escola antiga. O colégio estadual hoje um colégio estadual que hoje em dia está fechado. Bom, foi feito no final da construção do início da Foi feito no final da construção do início da cidade? Nesse mesmo colégio, não entendi, foi feito seria no final da cidade, no início a construção foi feita no final da cidade. Eu não sei, não entendi. Nesse mesmo colégio já aconteceu muitos acidentes, mas nada que fosse muito esquisito até então. Mas nada que fosse esquisito até a data que eu estava lá, infelizmente. Bom, vamos lá. No começo do ano letivo, minha mãe me matriculou no colégio para poder terminar os estudos. Lembro como se fosse hoje o dia que eu pisei o pé dentro daquele lugar e senti um peso, uma pressão no ar, como se algo tivesse sugando a minha vontade de viver. Eu olhei para minha mãe e falei: "Mãe, eu tô sentindo algo estranho aqui." Aí ela respondeu nas seguintes palavras: "Você tá com frio na barriga por entrar no colégio novo e não conhecer ninguém. É normal isso, fica tranquilo." Bom, como voz de mãe é a voz de Deus, eu fiquei calmo e quis deixar isso para lá. Quando voltei para casa, à noite, eu dormi bem. Mas quando acordei, parecia que tinha passado a noite numa balada, de tão cansado que eu estava. Meu corpo parecia que tinha sido espancado. Mesmo assim, coloquei na mente que não era nada, e só foi uma noite de ansiedade ou de pesadelos, e fui me arrumar para ir para o colégio. Era uma sexta-feira, dia 14 de agosto. Ana, esse dia era meu primeiro dia de aula na escola nova. Chegando, eu fui apresentado e fui conhecer a sala nova da escola que eu ia estudar. A sala 9, que por sinal também ficava no lado da biblioteca, o maior local ali, não seria um cômodo, né? O maior local da escola. Na sala eu conheci, os nomes estão todos trocados, tá? Na sala eu conheci o Rodrigo, a Fernanda, o Roberto, a Giovana, e eu estava conversando com eles e perguntei: "Gente, vocês estão com uma cara de sono? Vocês estão bem?" O Rodrigo respondeu: "Olha, desde o dia que eu comecei a estudar aqui, eu não durmo bem faz tempo." E a mesma resposta foi dada pelos outros. Na mesma hora eu já fiquei pensando: será que a escola realmente tem alguma coisa? Bom, passada a segunda aula, chegou uma aluna nova chamada Isabela. Ela era bem alegre e contente, onde ela ia demonstrava alegria
E eu falei com ela e disse: menina, como é bom ver uma pessoa bem contente por aqui. E ela respondeu: a vida é uma só, meu amigo, a gente tem que viver. E eu me senti bem confortável naquela hora. Ela tinha feito amizade com todo mundo e isso foi bem legal. No segundo dia de aula, na segunda-feira, era dia de biblioteca e a gente tinha que escolher livros antigos para fazer uma redação, para treinar para o exame do Enem. Quando eu fui passar para a biblioteca, eu vi algo passando, sabe? Entrando na biblioteca. Um rapaz, porém eu só vi a silhueta, como se fosse um vulto. Olhei para a professora e perguntei: a gente vai agora para a biblioteca? E ela respondeu que sim. Então perguntei: posso perguntar ao rapaz que está lá dentro sobre os livros? E ela só respondeu: que rapaz? Se eu é que estou com a chave, não tem ninguém lá, né? Eu olhei novamente e senti um grande calafrio na espinha. Então novamente perguntei a ela: como assim, professor? Eu acabei de ver um rapaz entrando no corredor da biblioteca. Ela só respondeu: deve ser coisa da sua imaginação. Então o Rodrigo pegou no meu ombro e disse que já viu também esse rapaz 2 vezes e ninguém acreditou nele. Ana, na hora eu fiquei confuso, pois eu tinha visto alguém ali entrando na biblioteca. Então, bom, a gente foi para a biblioteca, chegando lá, o ar estava pesado. O clima daquele lugar parecia que não queria que a gente estivesse vivo, sabe? É como se as emoções de tristeza tivessem a flor da pele. Não tem uma definição mais lógica para descrever sobre. Então a gente foi escolher os livros. Eu, o Rodrigo, a Fernanda, o Roberto e a Giovana. Pegamos uns livros que contavam sobre o passado da cidade onde moro. A Isabela pegou um livro manchado de terra e se sentou afastada lá. Ela estava muito quieta, sabe? Diferente da sexta-feira, quando chegou alegre e tudo mais. Bom, então a gente começou a ler. Eu tinha achado um parágrafo que contava sobre a avenida onde estava a escola. Só que aí é que começam as coisas estranhas. Nele falava que no local da escola... Nele falava que no local da escola que está um antigo cemitério regional da cidade, ou era um antigo cemitério nacional da cidade, seria regional. Falava que no local da escola, acho que era um antigo cemitério da cidade. Na hora me deu um calafrio, pois onde era a escola era um antigo cemitério, é isso mesmo. E por isso a igreja ficava logo atrás da escola, pois antigamente os cemitérios eram atrás das igrejas. Passados uns minutos, a Fernanda estava meio mal e eu perguntei a ela: você tá bem? E ela respondeu: eu tô cansada, vou beber um pouco d'água. Então ela se levantou, foi beber água. Logo à frente do banheiro, no bebedouro. Então ela se levantou, foi beber água logo ali na frente do banheiro, no bebedouro. Ok. Foi questão de segundos. Ela desmaiou antes de chegar no bebedouro. Eu e mais outros alunos escutamos a pancada que ela deu no chão, na hora que ela caiu. A gente escutou a pancada dela caindo e a gente foi ver o que era. Saindo da sala, eu claramente a vi desmaiada no chão, com a cabeça e ainda com sangue na cabeça. Só que também, perto dela, tinha um vulto, tipo uma fumaça, assim. E eu pensava que ela tinha até... Eu achei até que ela tinha aceso, que ela acendeu algo. Eu achei que ela acendeu algo ali, por causa dessa fumaça preta. E perguntei a Giovana, que estava do meu lado, sobre isso, e ela disse que tinha visto a mesma coisa. Quando nos aproximamos, aquilo havia sumido. Eu fiquei pálido, com um enorme calafrio. Quando olhei para trás, estava a Isabela, com um olhar de sorriso, olhando para Fernanda no chão desmaiada. A Giovana perguntou: Isabela, você tá bem? E ela só respondeu: eu tô ótima. E você?
Na hora, Giovana ficou desconfiada. A Fernanda ficou internada no hospital por dias, desacordada. A pancada foi muito forte, causou um sangramento interno. Gente, naquele mesmo dia eu cheguei em casa desacreditando de tudo que tinha acontecido. Em menos de 3 dias... desacreditando de tudo que tinha acontecido em menos de 3 dias. Gente, a pontuação é muito importante, por favor. No mesmo dia, eu perguntei à minha vizinha sobre a escola, pois ela era bem idosa e nasceu na cidade. Ela me disse: vocês estão estudando naquela escola? É um grande erro. A presença de vocês lá é um erro para quem descansa. Ana, na hora eu fui para casa e falei para minha mãe para ela me mudar de escola. Ela disse que que isso era coisa da minha cabeça, por conta da cidade ser nova e tudo novo, né? Passado umas 3 semanas, numa quinta-feira, eu, a Giovana, o Rodrigo e o Roberto fomos fazer um trabalho de escola na biblioteca, pois lá tinha computador. Ana, foi a pior decisão que tivemos na vida. Chegando lá, era uma noite. Chegamos lá e já era noite, era depois do horário de aula. Assim que chegamos, encontramos a Isabela sentada com aquele mesmo livro que ela estava lá no primeiro dia, quando a gente foi na biblioteca fazer a pesquisa. Ela estava rezando com o livro na mão. Eu fiquei pensando, gente, que tipo de trabalho que ela está fazendo? O Rodrigo foi falar com ela e perguntou se estava tudo bem, se ela queria alguma ajuda. Ela só deu um grito falando, sai! A voz estava até falha, como se fosse, sei lá, parecia até outro idioma. Eu, como era bem comunicativo, falei, se acalma, Isa. Ele só quer saber se você tá bem. E ela só me respondeu, vai se... Ao mesmo tempo, falei que eu ia sair daquela sala. O clima tinha ficado pior. Pior ainda, né? Naquele ambiente que o clima já não era legal. Fora o clima do tempo mesmo, que estava bem chuvoso. E praticamente só tinha nós ali na escola e a diretora. Quando a gente foi sair ali para a porta fechou e bateu bem forte. A Isabela só falou assim, vocês não vão sair. Ana, eu falei que aquele dia foi a pior escolha das nossas vidas. Foi por esse motivo que eu falei que aquele dia foi a pior escolha das nossas vidas. Bom, na hora o clima ficou muito tenso. Ficou frio e pesado. A Isabela olhou pra gente com uma cara bem estranha e falou, bem calma, com um sotaque estranho, mais pro espanhol. Ela falou, eu não sei falar espanhol aqui, te quedarás aqui e morirás comigo. Nunca esqueci essa frase. Então, na hora, a Giovana gritou a Isabela... a Giovana gritou e a Isabela voltou a falar. Vas a morir aqui! E um xingamento em espanhol. Ela falou, você vai morrer aqui, sua pá. E ela se calou na hora. Eu sabia que tinha algo estranho, mas o medo tomava conta do meu corpo. Rodrigo tentou tomar uma decisão de tirar o livro dela. Ele achava que aquilo estava fazendo mal a ela, sei lá, tinha alguma coisa no livro. Eu não acreditava muito sobre isso, mas no momento não tinha alternativa, né? Não tinha no que acreditar, só bastava, sei lá, rezar. O negócio estava estranho. Então, eu comecei a orar. Rezei a oração do credo. E quando eu comecei, ela se levantou e babou na minha mão. Ela babou na minha mão no ato de tentar morder. E empurrou o Rodrigo longe, que bateu as costas. Ela tentou morder o meu braço. Eu não entendia sobre aquilo. Eu estava em choque, não sabia o que estava acontecendo. Na hora, a Giovana empurrou ela. E a Isabela, né? E ela caiu no chão. Nós estávamos aterrorizados. O Roberto estava debaixo da mesa e não fazia nada. A Giovana se machucou no braço. O Rodrigo ficou com ferimento nas costas.
ele caiu em cima da caixa de lápis. Eu, na hora, não tinha reparado nada. Mas a diretora chegou gritando e perguntando o que estava acontecendo. E nessa hora que ela abriu a porta, a Isa caiu no chão desmaiada. A diretora ficou espantada com a cena. Nós explicamos, mas a visão parecia assim de um filme de terror. Tinha mesas no chão, livros derrubados, pequenas manchas de sangue. A diretora ficou espantada, mas a cara dela parecia que ela sabia de alguma coisa. A gente sabia que isso não era normal e a gente não queria voltar mais para aquele lugar. Naquele mesmo momento, após os ataques, a Isa acordou. Ana, como se nada tivesse acontecido, se perguntando o que se passou ali, o que aconteceu. Na hora eu só queria sair de lá, mas os outros colegas, o Rodrigo, ele estava machucado e a Giovana também, né? O Roberto estava travado de choque. Eu estava tonto. E a Isabela estava perdida. Na hora, a diretora chamou o SAMU e nossos pais também. A gente contou sobre o que rolou ali e, por fim, acabamos levando a culpa ainda. De certo modo, a diretora falou que a gente queria assustar a menina. Ana, naquele momento eu fiquei indignado. Minha mãe também. As outras ficaram revoltadas, pois não sabiam de fato o que aconteceu. Mesmo se a gente contasse para elas, era difícil de acreditar, né? Eu, por fim, fiquei com um ferimento na mão, onde a saliva dela caiu. Depois desse ocorrido, foi aberta uma perícia policial, pela polícia, isso, mas o resultado que eles relataram, o resultado final foi briga de escola, não deu em nada. A Isabela contou que não se lembrava de nada do que tinha feito e os pais resolveram afastá-la por alguns dias da escola. Passados 5 dias, eu voltei às aulas, junto com o Rodrigo e a Giovana. Junto com o Rodrigo e a Giovana. O Roberto mudou de cidade. A Fernanda estava no hospital ainda, em estado delicado. Eu achei que as coisas tinham melhorado. E, é claro, acreditava que nada ia acontecer mais, né? Pois foi o contrário. A mãe da Isabela veio falar comigo e com os meus amigos sobre a Isabela. Falando que ela estava estranha, tendo comportamento agressivo, muitos arranhões, comportamentos estranhos, como arranhando o chão, mastigando as roupas, se mordendo, desde o dia que nós tivemos, desde aquele dia lá, que teve a crise lá na escola. Mas que nos últimos 3 dias ela estava normal. Então, ela resolveu trazê-la de volta para a escola. Bom, na hora que ela disse isso, a Isabela entrou na sala. Aí eu já fiquei gelado, pois o olhar dela estava de novo estranho. Eu falei para a mãe dela, a Maria. Falei, ela realmente está bem? E a mãe só respondeu que sim, está. Fazia 3 dias que ela estava normal. A diretora, por sua vez, aceitou normalmente a Isabela, né, na escola e nos levou de volta para a sala. Naquele mesmo dia, nós ficaríamos até mais tarde na escola. Eu não tinha computador em casa, então eu tinha que fazer todos os meus trabalhos na escola, ou alguns tipos de trabalho na escola. Então, fomos Giovana, Rodrigo e eu. Era umas 6h45 já da noite, né, da tarde, indo para a noite, de uma segunda-feira. Estávamos ali para terminar o trabalho. Eu comecei a sentir um frio na barriga e a Giovana perguntou, fulano, você tá bem? E eu falei para ela que não. Falei, não tô não. Tô com muito frio na barriga, algo estranho, e o meu ferimento da mão começou a doer muito. Olhamos para o lado e o Rodrigo estava com os olhos cheios de lágrima, paralisado, olhando para a porta. A gente estava de costas para a porta. Quando olhamos para trás, lá estava a Isabela, paralisada, olhando para a gente. Eu nunca senti tanto medo e pavor na minha vida. Ela apareceu do nada e quando falei o nome dela, gaguejando, sabe, tipo, Isabela, ela deu um grito fino e bem alto e veio em direção ao Rodrigo. Eu só tive a reação de empurrá-la. A Giovana saiu correndo para pedir ajuda.
O Rodrigo levou uma pancada no rosto bem forte e chegou a e desacordou. Ela pulou em cima da mesa, agachada, como se fosse um bicho, com um olhar cheio de ódio, de raiva. Parecia um olhar de morte. E respondeu: "Você é o meu alvo e eu vou te levar." Minha reação foi correr o mais rápido possível para sair daquela sala. Na hora que fiz isso, a porta fechou. Minha mão estava doendo, começou a sangrar. Na hora, a diretora chegou, bateu na porta, mas a Giovana... A diretora chegou, bateu na porta junto com a Giovana e eu só falei: "Chama ajuda, socorro, eu vou morrer aqui." Na hora eu sabia que eu ia dessa para melhor, pois não tinha nada que poderia me tirar dali. Nessa hora, um vulto preto apareceu atrás da Isabela e apontou uma direção de saída na janela, que estava meio aberta. Ana, eu não pensei duas vezes, eu saí de lá pulando aquela janela. O padre da igreja de trás escutou os gritos e veio na escola ajudar. Eu, por fim, consegui sair, levei a Giovana para o pátio junto com a diretora. E na hora que o padre apareceu, as coisas ficaram piores, pois ele falou que aquilo era um demônio e estava com determinação de matar. Ele começou a rezar, jogar água benta e mais umas ervas, mas aquilo parecia que não resolvia. Ela começou a se debater sem parar e do nada parou desmaiada. A diretora correu pro Rodrigo, a diretora acho que pediu pro Rodrigo chamar ajuda e eu tava em choque e com muita dor na minha mão. Na mesma hora apareceram os pais dela, desesperados. O padre só disse o seguinte: sua filha está possuída, leve-a numa igreja urgente. Foi mesmo que nada. Os pais dela, eles eram de outra religião e disseram que isso era loucura, pois a filha deles não tinha isso. E colocou ainda a culpa na escola. Colocaram a culpa na escola. Depois daquele evento, ela não foi mais para a escola. O meu ferimento cada vez ficava mais dolorido e chegava a sangrar. A Giovana precisou ir ao hospital para passar com uma psicóloga e acabamos sendo taxados na cidade de loucos. 2 meses se passaram e eu vi novamente o cara na escola. Quem? Eu vi novamente o cara na escola de preto e chamando. Quem era esse? Era o vulto preto que estava atrás da moça? Eu vi novamente seria o rapaz que ele viu entrando na biblioteca? Não sei. Eu vi novamente o cara lá na escola. Acho que ele estava de preto e estava me chamando. Eu disse que eu não iria por nada desse mundo, mas eu fui. Chegando lá, o livro que ele estava chamando para a biblioteca, seria isso? Chegando lá, o livro que a Isabela tanto estudava estava pingando como se fosse sangue nele. Chamei a diretora e ela imediatamente chamou o padre e a polícia. Quando abriram o livro, eu acho, descobriram que aquilo não se tratava de um livro de fato. Era uma caixa disfarçada de livro. E nela tinha 2 dedos com ossos e um pequeno símbolo em forma de dente. E um pequeno símbolo em forma de dente. Era algo do antigo cemitério que ficou na escola e, de certa forma, foi guardado ali. Depois desse ocorrido, passado um tempo, a Isabela nunca mais foi a mesma. Os médicos falaram que ela estava com algum tipo de doença mental e ela veio a falecer 3 meses depois do ocorrido. Com terapia? Eu tô entendendo. Ela morreu 3 meses depois de estar fazendo terapia. Acho que ela ficou fazendo 3 meses de terapia e depois morreu. Depois da morte dela, o meu ferimento curou. A Giovana voltou a estudar, melhorou também das terapias que ela estava fazendo.
E a Fernanda também já tinha melhorado lá no hospital, que estava lá num estado delicado, internada. O túmulo que a Isabela está enterrada até hoje se encontra com a cruz invertida e nada consegue deixar aquela cruz normal. A escola foi fechada depois de um tempo e lá descobriram que havia muitos túmulos no terreno ainda, que não tinham sido corretamente retirados ou mudados de lugar. Até hoje minha vida nunca mais foi a mesma. Na verdade, a vida de ninguém que presenciou isso. Um dia eu vou morrer por conta disso? Não sei, mas está aqui o acontecimento. Ele mandou aqui, inclusive, ó, acima do meu dedo polegar está a cicatrização do ferimento que foi deixado por ela. Que cicatrizou, ele falou que cicatrizou depois o ferimento, né? Que ficou um ferimento no lugar que pingou a baba dela, pelo que eu entendi, é isso? E cada vez que ela se aproximava, aquilo piorava, né? Chegava a sangrar e depois aquilo melhorou. Gente, que bizarro. Deixa eu anotar aqui. E era porque ela pegou aquele livro? Ela falou espanhol? O que tinha lá? Bom, deixa eu dar beijo em vocês. Cadê vocês?